Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto. Também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, nós falamos sobre a campanha Julho Verde para conscientização sobre o câncer de cabeça e de pescoço. E também teremos entrevista com uma advogada especializada em direito médico. Mas antes, você confere as notícias do Legislativo e nós começamos com os projetos que foram aprovados na sessão ordinária realizada nesta semana. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 6 dos 7 itens que estavam na pauta da 25ª sessão ordinária de 2024, realizada nesta quinta-feira, dia 11 de julho. Em regime de urgência, ou seja, votado tanto em primeiro quanto em segundo turno, foi aprovado o projeto que trata do atendimento a mulheres que sofrerem perda gestacional e perinatal. A medida determina que a paciente que perder um filho tem o direito de escolher permanecer em acomodação diferente daquela onde estão outras mães com seus recém-nascidos nos hospitais do município. Em primeira análise, foi dado parecer favorável ao projeto que regulamenta no município a aplicação de item da Lei Maria da Penha. Com isso, agressores que forem judicialmente condenados com base na lei federal terão de ressarcir o SUS pelos custos do atendimento prestado às vítimas de violência doméstica e familiar. Também na legalidade, os vereadores acataram um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação dos motoristas cadastrados pelas empresas gestoras de sistemas por aplicativos nos casos de descadastramento, suspensão, exclusão ou outras penalidades sofridas. Foi aprovada em segundo turno a proposta que reconhece a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura municipal. Além das matérias de autoria do Legislativo, 2 propostas do Executivo constavam na pauta. Em segunda discussão, recebeu parecer favorável o projeto de lei complementar que altera o Código de Obras do município. A propositura altera as normas para a construção de beiral de cobertura. Pela nova regra, o beiral pode avançar até 20% sobre espaços de ventilação e iluminação. Ainda do Executivo, foi aprovado em primeira discussão projeto que faz alterações na lei que trata do parcelamento do solo do município. A legislação atual estabelece que loteamentos e empreendimentos de interesse social devem ter no máximo 1.000 unidades. A nova proposta da Prefeitura retira da lei esse limite de unidades. O Executivo justifica que a mudança é feita para obter maiores financiamentos das faixas 1 e 2, que atendem às camadas menos favorecidas da população. Foi adiada por 3 sessões, após pedido de vista, a análise do projeto de lei complementar que permite a imediata apreensão dos filhotes, dos machos e das fêmeas utilizados como matrizes em estabelecimentos que comercializam animais sem alvará de licença, regularmente expedido pela municipalidade. Projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. Centro da Família do Solo Sagrado realiza festa julina. Defesa Civil presta homenagem a voluntários que ajudaram durante a campanha para o Sul. Estudantes recebem medalha da Olimpíada de Matemática e Subprefeitura de Schmidt ganha nova sede. Confira no Giro de Notícias. A Subprefeitura de Engenheiro Schmidt está com sede nova. O local conta com posto de atendimento geral ao público, com serviços como solicitação de roçada e conserto de ruas e calçadas. O endereço é na Rua Voluntários da Pátria 350, no centro do distrito. 1.200 alunos da rede estadual de ensino receberam premiação pela primeira Olimpíada de Matemática realizada pela Secretaria de Educação do Estado. Medalhas de ouro, prata e bronze foram distribuídas no Centro Regional de Eventos. A Defesa Civil homenageou 20 voluntários que atuaram diretamente na campanha humanitária que atendeu a população gaúcha após as enchentes que atingiram o estado. No total, a cidade arrecadou e destinou 575 toneladas de roupas, água, alimentos e materiais de higiene. O público atendido pelo Centro de Convivência da Família do bairro Solo Sagrado participou de uma ação comunitária. Com temática de festa julina, 250 pessoas se divertiram com apresentações culturais, atividades lúdicas e brincadeiras.
A Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência está com inscrição aberta para um curso online e gratuito para mulheres com deficiência. O objetivo é capacitar essas mulheres para liderança e empoderamento feminino. Olá, está aberta inscrição para o curso de liderança para mulheres com deficiência, com aulas online e gratuitas. A interessada pode se inscrever até o dia 30 de julho. O curso de liderança e empoderamento feminino do programa Todas em Rede é promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Criado em 2020, o programa tem como objetivo incentivar a independência e a autonomia das mulheres com deficiência. O curso abrange temas como trabalho, autoestima e empoderamento, direitos afetivos, prevenção à violência, relacionamentos interpessoais, envelhecimento, habilidades socioemocionais, direitos políticos. O curso é online, acessível em Libras e conta com certificação. As aulas desta nova turma serão nos dias 6, 8, 13, 15 e 20 de agosto, das 7 da noite às 10 horas da noite. Inscrição no site www.todasemrede.sp.gov.br. Segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no estado de São Paulo existem mais de 2.200.000 mulheres com deficiência. Das pessoas com deficiência formalmente inseridas no mercado de trabalho, apenas 38% são mulheres. Falamos agora sobre mercado de trabalho. Confira as vagas disponíveis do balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. São mais de 1.000 oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 1.350 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 114 vagas para auxiliar de expedição, 89 postos de vendedor, 88 oportunidades para auxiliar de produção e 66 vagas de atendente de restaurante. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu, que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 1799-739-8710. Agora o Panorama TVC faz um intervalo. No próximo bloco, nós falamos sobre a campanha de conscientização sobre tumores de cabeça e pescoço. Voltamos já. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vamos testar os conhecimentos sobre a Câmara Municipal? Qual o tempo regular da sessão extraordinária da Câmara? A. 1 hora. B. 4 horas. C. 2 horas. Tempo. Opção correta, B. A sessão extraordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas
muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é a campanha Julho Verde para conscientização sobre os tumores de cabeça e pescoço. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico Gustavo Alvarenga, cirurgião do Hospital de Base e chefe do Serviço de Cabeça e Pescoço do Ambulatório Geral de Especialidades SUS Funfarm. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Mariana. Bom, esse é um mês, então, de conscientização sobre esses tumores de cabeça e pescoço. Quando a gente fala sobre esse tipo de doença, acomete várias regiões aqui, né, da face, cabeça, toda essa região superior. Isso, quando a gente fala em tumores de cabeça e pescoço, nós estamos falando de um grupo de doenças que acometem boca, garganta, tireoide, glândulas salivares, nódulos no pescoço ou a pele da face e do lábio. São tumores bem diversos que têm fatores de risco diferentes, assim. E qual que é a incidência desses tumores aqui no Brasil? A gente considera que eles são frequentes, é a sexta neoplasia mais comum, quando a gente considera o grupo todo, em torno de 30 a 40 mil novos casos por ano no Brasil. Certo. De que forma que ele se manifesta? Quais são os primeiros sintomas? Então, normalmente, ele vai se manifestar como uma ferida na boca, uma afta, por exemplo, que não cicatriza em 15 dias, ou uma ferida na pele que não cicatriza. Pode se manifestar também como dor na garganta, rouquidão, dor para engolir, ou, por exemplo, já como um nódulo, um caroço no pescoço mesmo. E existem pessoas que têm mais propensão a terem esses tumores? Os hábitos de vida influenciam também? Sim, são tumores muito relacionados aos hábitos de vida, especialmente relacionados ao cigarro. O tabagismo é o principal fator de risco, principalmente para o tumor de boca e de garganta. Então, todas as formas de cigarro estão associadas com o aumento do risco de tumores dessa região. O uso do álcool, ele é um fator acessório, ele não propriamente é o responsável, mas ele vai vir associado ao cigarro. E quando a gente fala de pele, de lábio, um fator de risco importante também é a exposição ao sol. Então, quem se expõe ao sol sem protetor também tem um risco aumentado. Bom, falando sobre esses fatores de risco, então, é possível fazer uma prevenção, então, com bons hábitos no dia a dia? Isso. A prevenção mais importante, com certeza, é não fumar. Como não tem nenhuma quantidade, nenhuma forma de cigarro que é segura, a gente sempre orienta interromper totalmente o tabagismo. Outras formas importantes é o consumo moderado de bebida alcoólica, uma alimentação saudável, usar protetor solar, principalmente quando for se expor há muito tempo. E uma forma importante de proteção que a gente acaba deixando é a vacinação, porque tem alguns tumores de cabeça e pescoço que são associados ao HPV. Então, a vacinação para o HPV, para crianças de 9 a 14 anos, também tem o potencial de prevenir. Para aquelas pessoas que não tomaram essa vacina aí nessa idade, nessa faixa etária, é possível depois de adulto tomar também? Hoje a gente recomenda até os 25, 26, porque ela tem que ser tomada antes de iniciar a vida sexual. Então... Certo. Bom, então a gente está nesse mês de conscientização, como o senhor falou, tem esses fatores aí, é possível fazer uma prevenção para minimizar, né, os riscos de contrair, de ter esses tumores, mas assim que foi diagnosticado o tumor, como é feito o tratamento, o diagnóstico inicialmente? Isso. O diagnóstico normalmente vai precisar de algum pequeno procedimento cirúrgico, a gente precisa de uma biópsia, que a gente fala, então é importante uma avaliação do médico quando surgem alguns desses sintomas, que o médico vai definir se precisa ou não fazer algum procedimento para o diagnóstico, ou um exame de imagem, uma tomografia, alguma coisa assim. E o tratamento normalmente vai envolver ou cirurgia, ou radioterapia, ou quimioterapia se for um tumor maligno. Se for um tumor benigno, geralmente a cirurgia é o suficiente. Bom, aqui em Rio Preto, os pacientes conseguem esse acompanhamento no HB? Sim. Quando a gente fala no hospital de base, a gente tem tanto a porta da regulação do sistema de saúde, quanto a rede Hebe Camargo, que é de atendimento ao câncer. Então, a gente consegue esse tratamento, fazer todos os tumores de cabeça e pescoço são tratados no HB. E o senhor tem aí números, né, de quantos pacientes são atendidos por ano nesse setor? Sim, a gente, em geral, no nosso setor, a gente atende de 200 a 500 casos novos por ano.
fora os pacientes que a gente já acompanha, né? Então, todos relacionados a essas doenças de cabeça e pescoço. Tá certo. Esse acompanhamento, esse tratamento é longo? Como ele funciona? Quando a gente fala do câncer, é um tratamento um pouco longo, porque vai depender da fase da doença. Então, quanto mais precoce, mais fácil de tratar e mais rápido é o tratamento. Deixa também menos sequelas. Mas quando a doença já é mais avançada, geralmente vai precisar de mais de um tratamento. Então, quimioterapia, radioterapia, então isso prolonga. E o câncer, como ele tem chance de voltar nos primeiros anos, a gente acompanha esse paciente por pelo menos 5 anos, com retornos contínuos, assim, retornos programados. Certo. Como o senhor falou, o tratamento precoce, né, tem chances dele ter um bom resultado aí? Sim, a gente fala que quando os tumores são diagnosticados precocemente, eles têm mais de 90% de chance de cura. Então, é uma chance muito boa quando diagnosticados na fase inicial. É claro que à medida que o tumor avança, essas chances de cura acabam sendo um pouco piores. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Para os pacientes é difícil, né, diagnosticar sozinho se é um tumor ou outro problema, né? Qual é o primeiro contato que eles têm com o médico otorrino? Na verdade, no SUS, o primeiro contato é com o médico de família, né? O médico da atenção básica. Ele que vai definir se é preciso ou não passar por um especialista, que normalmente vai ser o otorrino. É importante, por isso, estar sempre aí com as consultas em dia, consultas preventivas também, né, doutor? É importante fazer essa prevenção, fazer a consulta regular, e no surgimento de qualquer sintoma desses que eu falei, é importante procurar o posto de saúde para marcar essa consulta e passar pela avaliação. De que forma vocês fazem a conscientização dos pacientes no hospital de base? Então, a gente... O mês de julho é o mês dessa campanha mais forte, que a gente faz vários programas, entrevistas, dentro do nosso próprio ambulatório, a gente acaba divulgando as ações para os pacientes e para os familiares, justamente para chamar a atenção nesse mês mais importante ao longo do ano também, principalmente relacionado à cessação do tabagismo, que é o principal fator de risco. Que é importante a gente focar nisso então, né? Prevenção do tabagismo, que acomete vários órgãos do corpo aí, né? Pulmão também, né? Além do risco desses tumores. Isso, o tabagismo ele é bastante deletério, tem várias doenças relacionadas a ele, não só câncer, mas aumenta o risco de infarto, de AVC, de derrame. Então é muito importante a gente estar sempre batendo essa tecla que é preciso diminuir ou interromper. O senhor falou também da importância do filtro solar, né? Passar sempre no rosto. Quais são as orientações? A gente orienta sempre passar o filtro solar nas áreas que são fotoexpostas. Então, principalmente o rosto, pescoço e mãos, que é onde a gente geralmente... E no lábio, a gente recomenda também usar o protetor labial ou o batom, no caso das mulheres, com proteção labial. Com proteção também. Sempre aí cuidando da pele e do corpo como um todo, né, doutor? Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama TVC. Eu que agradeço. Boa tarde, Mariana. Obrigada. E voltando, pesquisadores do IBILSE participaram de estudo sobre hepatite C. A pesquisa está sendo feita há 9 anos e com a colaboração com cientistas dos Estados Unidos. O professor doutor Geraldo Zafalon explica como está o andamento do trabalho. Olá, telespectadores da TV Câmara de São José do Rio Preto. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês para podermos conversar um pouquinho sobre pesquisa, desenvolvimento, inovação, universidade, pesquisa de ponta. Eu sou Geraldo Zafalon, eu sou professor aqui no Departamento de Ciências de Computação e Estatística da Unesp, do campus de São José do Rio Preto, aqui no IBILSE. Eu venho hoje aqui falar para vocês de um projeto de pesquisa do qual eu possuo uma colaboração, uma cooperação científica há quase 10 anos com o CDC dos Estados Unidos, né, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, né, o Centers for Disease Control and Prevention. É um órgão ligado, né, ao NIH, que seria o equivalente ali ao Ministério da Saúde, né, nos Estados Unidos. E esse projeto de pesquisa que nós desenvolvemos é um projeto de pesquisa junto à divisão de virologia, que lá é coordenada pelo professor Gilberto Valgam. O CDC ele se localiza, né, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Então essa divisão fica no prédio, né, principal do CDC lá nos Estados Unidos. E nesta pesquisa trabalha em conjunto comigo, né, a professora Paula Raal,
do Departamento de Ciências Biológicas aqui da Unesp, também de São José do Rio Preto. Nessa pesquisa, nós desenvolvemos então estudos para analisar respostas de pacientes a tratamentos ou quando submetidos a tratamentos em determinadas doenças, de determinadas doenças. Nesse caso, especificamente, o nosso estudo está relacionado com uma doença viral, que é a hepatite C, uma doença muito grave, uma doença que não existe um tratamento definitivo, em qualquer parte do mundo, principalmente por conta das variações genotípicas do vírus, ou seja, os tipos que existem mundo afora, nas diversas regiões que nós temos. É uma doença que ela acomete todas as regiões do mundo, então não tem exceções por questões climáticas ou coisas nesse sentido, por posicionamento geográfico no globo. E nessa pesquisa, nós então estudamos a partir de modelos matemáticos como que os pacientes se comportam a partir do momento em que são submetidos a novos tratamentos. E esses novos tratamentos, eles têm o objetivo de minimizar os efeitos colaterais desses pacientes e também minimizar o custo desse tratamento. Por quê? Em especial, essa questão da hepatite C, ela é extremamente onerosa para os governos no mundo todo, porque, em geral, esse tipo de tratamento ele é custeado por órgãos governamentais. Então, ela acaba impactando de forma bem acentuada nos orçamentos desses governos. Então, com essas pesquisas que nós desenvolvemos, nós tentamos minimizar também o custo desse tratamento. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso a partir de uma descrição de um modelo matemático e uma representação desse modelo a partir de uma teoria da matemática que se chama teoria dos grafos. Então, nós basicamente tentamos posicionar os resultados que são gerados a partir dessas respostas desses pacientes aos tratamentos e entendermos quais desses medicamentos ou quais dessas tentativas de tratamentos foram mais eficazes nesses pacientes. Então, para isso, nós demandamos um bom poder computacional, nós demandamos uma boa análise matemática, uma boa análise estatística desses resultados que são gerados, Então, no caso, o grupo que eu lidero, ele cuida de toda a parte computacional. O grupo que a professora Paula Hall lidera, cuida da parte experimental da pesquisa, juntamente com o grupo do professor Gilberto Valgano, lá no CDC, em Atlanta. Bom, como uma proposta e uma ideia do que se deseja alcançar tratamentos mais eficazes para doenças, em especial para a hepatite C, que é uma doença muito grave que acomete as pessoas. Então, nós estamos evoluindo nesses projetos, estamos evoluindo nos modelos, o uso dessa teoria dos grafos para tentar representar essa proximidade da qualidade dos resultados é bastante eficaz e nós esperamos obter mais resultados promissores do que já obtivemos aí e divulgamos esses resultados por meio de publicações e de projetos de pesquisa. Agradeço a atenção de vocês, tudo de bom e até mais! E o uso prolongado de fones de ouvido pode causar problemas auditivos. Por isso, trazemos hoje as dicas da fonoaudióloga Carla Soleman. Olá, eu sou a Carla, eu sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. Hoje eu estou aqui para dar uma dica em relação à prevenção, em relação à perda auditiva. É muito comum o uso de fones de ouvido hoje, principalmente pela população jovem, até adultos, se comunicando com o uso de fones de ouvido. E o uso de fones de ouvidos indiscriminadamente, ele pode sim provocar uma perda auditiva no decorrer da vida. Então é muito importante se atentar para a intensidade do som que está nesse fone de ouvido, sempre uma intensidade de conforto, suficiente para ouvir. Um fone de ouvido bem adaptado, aos ouvidos, à orelha, se ele for um fone externo, para evitar a necessidade de amplificar muito esse som
e esse som agredir a audição, provocando uma perda auditiva aí posteriormente. Agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e voltamos já para falar dos riscos dos procedimentos estéticos com orientações de uma advogada especializada em direito médico. Até mais. O que é phishing? Existem muitos tipos de golpe que acontecem pela internet. A maioria deles começam com phishing. Você sabe o que é isso? Phishing vem do inglês fishing e significa pescaria. É um tipo de cyberataque muito comum, que acontece por meio de um link enviado para fisgar a vítima. O link pode chegar por e-mail, por SMS, por aplicativos de conversa e pelas redes sociais. Se a vítima morde a isca, ela é direcionada a um site falso, que tem por objetivo acessar senhas, números de cartões de crédito e dados pessoais. Na internet, nem tudo é o que parece. Por isso, antes de clicar, desconfie. Ministério Público de São Paulo na prevenção aos golpes virtuais. Lei Municipal de março de 2024 obriga os hospitais das redes pública e privada de Rio Preto a informar o público de que a condição de acompanhante do paciente não é uma obrigação imposta à família. A informação deve estar escrita em cartaz com leitura visível, colocada em local com grande fluxo de pessoas, salas de espera e salas de assistência social. A legislação federal determina a alguns grupos o direito a terem acompanhante no período em que estiverem sob internação ou observação hospitalar. São as crianças e adolescentes, pessoas com 60 anos ou mais, mulheres em trabalho de parto e pós-parto, pessoas com deficiência e indígenas. A lei municipal foi criada para esclarecer que esse é um direito e não deve ser uma imposição do hospital, ficando a critério de cada família o acompanhamento do paciente. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial da Câmara de Rio Preto ou durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá pessoal, TV Câmara, aqui é Fernando Marques, diretamente aqui de Paris, passeando em Paris, mas vamos trabalhar, né? Nós vamos diariamente mostrar para vocês aqui as obras que estão acontecendo para a Olimpíada, que começa daqui 15 dias em Paris. É um verdadeiro canteiro de obras. Nós estamos na esquina, dá para mostrar ali que nós temos ali a Torre Eiffel, né? Bem na esquina. Todo dia a gente vai mostrar para vocês um boletim direto. Nós vamos começar aqui pelo Rio Sena, que é onde vai começar as Olimpíadas da canoagem. Então já montaram toda a estrutura, depois nós vamos lá no Louvre, também foi inteiro, o jardim inteiro virou também canteiro de obras, para mostrar para vocês diariamente, exclusivamente de Paris, somente para a TV Câmara, o que está acontecendo em Paris aqui na nossa Olimpíada 2024, ok? Acompanhe. O título NET veio para deixar a vida do eleitor bem mais fácil. Dá para fazer tudo sem precisar ir para a rua. Casou e quer acrescentar o nome da esposa ou do marido no título eleitoral? Dá para fazer. Quer mudar o local de votação? Também tem como. Na página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora, é só ir na aba Eleitor e Eleições, acessar Título Eleitoral, escolher a opção Tire seu título e então inicie seu atendimento remoto. A
partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Campanha Crédito Seguro. A instituição que oferta financiamento, consórcio ou empréstimo precisa informar o valor exato da dívida, o prazo de pagamento, os juros e outros custos de pagamento e também os encargos em caso de atraso. Pesquise e negocie condições de empréstimo. Desconfie de dinheiro fácil. A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. Agora, a tabela nutricional deve informar a quantidade de açúcar presente em 100 gramas ou 100 ml do produto, separadamente da quantidade de carboidratos. Deve ficar claro para o consumidor quanto desse açúcar foi adicionado ao produto, não estando presente naturalmente no alimento. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. Todo o trabalho da Justiça Eleitoral tem um objetivo: fazer com que as eleições transcorram com tranquilidade para um eleitorado de mais de 156 milhões de pessoas. Quando o período eleitoral se aproxima, o TSE faz uma série de comunicados para auxiliar quem precisa regularizar o título e consultar locais de votação. Também tem muita informação sobre o que pode e o que não pode ser feito nas sessões eleitorais e que documento é necessário na hora de votar. No dia da votação, o Brasil recebe várias missões internacionais que acompanham o dia nas sessões espalhadas pelo país. O aprimoramento constante das urnas e de todo o processo eleitoral consagraram as eleições brasileiras como referência para muitos países mundo afora. O processo eleitoral vai muito além do voto. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você sabe o que é plenário? Plenário é o órgão deliberativo da Câmara Municipal, formado pelos vereadores em exercício. Ou seja, podemos tratar como plenário o conjunto de vereadores. As reuniões podem ser realizadas em qualquer prédio público ou estabelecimento de ensino dentro do município, mas geralmente acontecem no recinto do prédio em que está instalada a Câmara Municipal, que também chamamos de plenário. Esse espaço pode ser utilizado para sessões do Legislativo, audiências públicas ou outros tipos de evento, como formaturas e reuniões de entidades, mas sempre com autorização prévia da diretoria da Câmara. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A turma da democracia em... Ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. A turma da democracia em... Conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia.
Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Estamos de volta com o Panorama TVC. São cada vez mais frequentes as notícias de vítimas de procedimentos estéticos feitos de forma inadequada. Os pacientes devem ficar atentos e buscar informações antes de contratar o serviço. E os profissionais da saúde também precisam tomar cuidados com a documentação e licenças para cada tipo de procedimento. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada, especialista em direito médico, Maria Fernanda Galego. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, vamos falar então, tá aí na mídia, peeling de fenol, procedimentos com PMMA, né, causando vítimas aí no Brasil, os casos que a gente conhece, eu imagino, no mundo também tenham vítimas desses procedimentos. Então, nós não vamos entrar especificamente em questões médicas, né? Mas falar aí dos cuidados que os pacientes devem ter, como que está essa situação no momento. O mais recente que a gente teve notícias aí foi a morte de uma influencer digital pela aplicação de PMMA, né? O que a senhora fala aí sobre esse assunto? Olha, no geral, o que a gente tem que deixar a população alerta é em relação a como escolher o profissional ou o estabelecimento onde você vai fazer um procedimento estético. Geralmente, não só, assim, muitos, né? Hoje existem muitos procedimentos estéticos que implicam em uso de medicação. Né? Implicam em uso de medicação, implicam em uso de injetáveis. Então, é muito importante que a população esteja atenta sobre onde é esse procedimento, mas principalmente qual é o tipo de químico, qual é o tipo de ativo que vai ser utilizado nesse procedimento. Porque mesmo, por exemplo, a toxina botulínica, que hoje é muito comum, muito difundida, ela é uma medicação. Então, é importante que esse profissional, sendo médico ou não, ele tenha uma graduação, tenha uma formação superior. Uma coisa que muita gente não sabe é que existem profissionais esteticistas hoje que são graduados em estética. Ao contrário do que antigamente ou popularmente a gente chamava por esteticista, né, que era qualquer técnico em estética ou qualquer pessoa que trabalhasse com um procedimento estético qualquer. Então, hoje existe dois panoramas, né, muito diferentes. Uma coisa é você fazer um serviço de massoterapia, um serviço mais simples, né, como uma limpeza de pele mais simples. Outra coisa é você utilizar ou fazer algum procedimento que se utilize de medicamentos ou ativos muito fortes, muito pesados. Então, o cliente, o paciente ou o consumidor, ele tem que estar atento sobre qual é aquele ativo que vai ser utilizado. Ele tem que pedir informações. Mas quais são os profissionais, então, que estão aptos, né, estão aí autorizados a usar esses ativos? Olha, isso depende muito do ativo, né? O que acontece hoje no Brasil é que nos serviços estéticos, como a gente já falou, tem muitos injetáveis, né? Então, e também existem procedimentos que são que eles envolvem ali cortes, anestesias, suturas. Então, tudo isso precisa ser verificado de caso a caso. É complexo para a população, né, poder entender. Então, assim, como existem muitas possibilidades diferentes e habilitações diferentes, o que eu posso dizer, a grosso modo, é que a pessoa precisa verificar como que isso vai ser feito e, principalmente, qual é a medicação. Qualquer procedimento que envolva algum tipo de corte, né, de sutura, de anestesia,
ele precisa, qualquer injeção que a gente tome, né? Principalmente porque a gente vive num universo de bactérias super resistentes hoje. Então, você precisa fazer num ambiente altamente esterilizado, com profissionais que usam luvas, máscaras, se possível, capotes, né? Então, o que você... Não daria para eu dizer aqui, nesse espaço de entrevista, quais profissionais podem fazer quais procedimentos, né? Mas a gente teve os problemas, por exemplo, com o fenol, né? E com o PMMA, por exemplo, que são 2 produtos de altíssimo risco, classificados pela Anvisa como produtos de altíssimo risco e que só podem ser manuseados por médico, né? Então, no fenol, por exemplo, a vítima deveria ter analisado, né? Não que seja uma responsabilidade civil dela, porque a responsabilidade é do profissional que prescreve e utiliza-se, mas como a vida dele entrou em jogo e, de repente, você pode sofrer uma lesão corporal, ficar hospitalizado, ter problemas sérios, prejuízos financeiros muito sérios, é importante que você verifique qual é esse ativo, né? A grosso modo, ninguém está protegido. A gente precisa se cuidar. E de que forma que o paciente pode fazer essa verificação? Deve perguntar diretamente ao profissional? Eu entendo que, na prática, é difícil a gente ficar perguntando para o profissional, né? Mas o que é isso? Porque às vezes passa a impressão de que a gente está desconfiado de alguma coisa, principalmente se esse profissional for médico, né? Então, a gente fica numa situação constrangedora de perguntar. O que eu geralmente sugiro é que o paciente verifique a bula, né? Pedir o nome da medicação antes de fazer o procedimento. Ah, mas isso aqui é feito com o quê? Né? Ah, é feito com ácido hialurônico. Qual é o nome do produto que você vai usar? Né? Ah, o nome X. Então, procure no Google. Todas as bulas hoje estão disponíveis na internet. Procure e verifique se é aquilo mesmo. E no ato da aplicação, verifique se o profissional tem ali a caixa do medicamento, se ele vai abrir essa caixa do medicamento na sua frente, porque o profissional correto, ele tem essa preocupação. Existe uma documentação chamada Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é aquele documento que a gente assina no hospital antes de fazer uma cirurgia, né? Que, via de regra, todos os procedimentos, mas que tenham maior risco, e os procedimentos estéticos geralmente têm algum risco. Então, via de regra, o profissional sério, ele vai te dar aquele documento para você ler e assinar antes do procedimento. Então, a sugestão que eu dou é exija o termo de consentimento antes de fazer um procedimento estético, né? Um procedimento que a gente chama assim de saúde estética, né? Um botox, um ácido hialurônico, um preenchimento, um microagulhamento, um tratamento para melasma, que o pessoal procura muito. Peça para o profissional o termo de consentimento, a documentação daquele procedimento. É importante que o profissional também esteja ciente dos documentos que ele deve ter, as licenças, né, esses documentos de relacionamento com o paciente também. E o profissional especializado em direito médico pode orientar. Exatamente. Hoje existem profissionais, advogados, especialistas em direito médico, justamente porque a temática tornou-se cada vez mais complexa, né? A estética antes não era uma área médica, né? Mas aí ela passou a ser uma área em saúde, né? Em saúde, que a gente chama hoje de saúde estética. Então, fica ainda, isso colabora mais para a complexidade desse contexto, que já era complexo, né? O contexto de saúde, ele já era complexo. Existem as licenças administrativas que todo o consultório precisa ter, não é tão simples, né? O consultório ele precisa ter os alvarás administrativos, os alvarás sanitários, então o funcionamento, o alvará sanitário, ele precisa apresentar essa documentação para o paciente, porque é com essa documentação que ele transparece profissionalismo, ética, e os profissionais da saúde, eles têm na graduação já o conhecimento de que esse documento, o termo de consentimento livre esclarecido, é necessário. Então, todos eles sabem que existe. Nem todos aplicam, a grande maioria não aplica. Mas é necessário estar atento a exatamente todos esses documentos, tanto as licenças administrativas, as licenças no conselho,
Hoje, o que acontece é, como existem muitos procedimentos estéticos, os conselhos das diferentes profissões vão regulamentando os procedimentos à medida que eles vão existindo, porque também eles evoluem muito e novos procedimentos são criados a todo dia, né? Então, esse profissional ele precisa estar atento sobre as regulamentações do conselho dele. Então, hoje a gente praticamente trabalha só com isso, só conferindo essas normativas e prestando assessoria para os profissionais. Então, uma questão importante aí, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Que são questões de saúde, né? Podem levar à morte, como a gente observou aí nas últimas notícias. Voltando um pouquinho, inclusive, ao caso do peeling de fenol, quais foram os erros observados lá? Quais foram as orientações aos seus clientes que você observou? Olha, como paciente, né? Essa vítima, né, infelizmente, foi um caso que chocou muito o país, né? Porque um peeling, via de regra, é um procedimento relativamente simples. Embora muitas pessoas façam no dermatologista, mas também existem peelings que são feitos na limpeza de pele, num esteticista. Então, por isso que o pessoal ficou chocado. Como pode uma pessoa morrer com um peeling, né? Acontece que o ativo que foi utilizado ali, o fenol, né, é um ativo muito agressivo, né? Então, essa vítima, porque, infelizmente, uma coisa que a gente, às vezes, quando a gente não trabalha com o direito, a gente não tem essa noção. A gente pensa que as coisas são automáticas, né? E elas não são automáticas. Infelizmente, existem pessoas que não têm uma graduação necessária, elas conseguem abrir um estabelecimento com um alvará de funcionamento, um alvará simples. Aí elas implementam outros procedimentos dentro desse estabelecimento e a vigilância sanitária não consegue fiscalizar, fazer uma fiscalização ostensiva. Então, o que a gente precisa recomendar aos pacientes, às pessoas, aos consumidores, é que verifiquem qual é a formação, qual é a graduação do profissional que vai fazer esse procedimento em você, né? Nesse caso, parecia um pouco óbvio. Algumas pessoas pensam que é de simples verificação, mas não, a pessoa tinha uma rede social com milhares de seguidores, então você vê aquilo, você pensa, poxa, essa pessoa deve ter uma graduação, né? Mas é ilusão e acontecem casos graves com pessoas que, por exemplo, contratam médicos que, por exemplo, não têm uma formação em especialização como deveriam ter para fazer procedimentos altamente invasivos como cirurgias, né? Então, o que a gente recomenda é que não vá pela rede social, né? A pessoa, o consumidor, ele tem que verificar quem é o profissional. Então disse que é biomédico, então vá no conselho, tudo isso é disponível pela internet hoje, então vá ao site do Conselho Regional, que é daquela profissão, e verifique se essa pessoa é inscrita. Se não for, já existe um indício muito grande aí de que essa pessoa não mereça confiança. Bom, você tocou num ponto importante, que é a questão das redes sociais, da internet. Muitas vezes o profissional tem lá muitos seguidores, é influencer, né? E acaba trazendo pacientes e chega lá, não é bem isso, não tem aquela formação exigida, né? Exatamente. A rede social, ela tem um efeito muito interessante para a gente, né? Que é você verificar que ela confere autoridade às pessoas, mas essa autoridade pode ser falsa, né? Então, muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, essa autoridade não é uma autoridade real. O que confere autoridade a um profissional é a graduação dele, são as especializações dele. Então, a grosso modo, é o quanto ele estudou. É basicamente isso. Bom, ainda em relação a procedimentos estéticos, é uma questão complexa porque não existe consenso nem no meio médico, no meio dos profissionais de saúde. Por exemplo, né, o Conselho Regional de Medicina solicitou à Anvisa a suspensão da utilização de PMMA para procedimentos estéticos. Mas como que está essa questão aí? Não teve uma resposta favorável a esse pedido? Exatamente. O PMMA é o polimetilmetacrilato, né? Ele veio aí novamente à mídia. Geralmente, quem não acompanha esse universo estético vê alguma notícia e fica imaginando, já viu alguma coisa da André Surak, alguma época, né? Que era a ideia que eu tinha antes de começar a trabalhar com isso. E você imagina que é uma coisa que tem um nome complexo, então deve ser uma substância complexa, alguma coisa assim.
Mas as pessoas não percebem, porque esse é um nicho muito específico, de que o PMMA ele é popularizado, né, no país inteiro, infelizmente, como um procedimento estético para aumento de músculos. Então, ele é um acrílico, ele é uma substância formada de micropartículas de acrílico dentro de um veículo em gel, que é injetado dentro do músculo da pessoa. E aí essa substância causa um efeito inflamatório, que a princípio é o mesmo ativo do ácido hialurônico, dos outros bioestimuladores de colágeno. Ele causa um efeito inflamatório ali, mas o problema do PMMA é que por ele ser um acrílico, né, e talvez depende muito do organismo, isso vai depender muito do organismo do paciente. Então, algumas pessoas têm uma reação adversa muito grave a esse acrílico, né? E depois de alguns anos, esse efeito de inflamação, ele perde, o paciente ou o médico, todo mundo, não existe uma previsão sobre a gravidade desse efeito inflamatório, então a pessoa passa a sofrer, e algumas vezes passa a sofrer até danos renais. O problema do PMMA é que ele é uma substância regulamentada para o uso médico. Ele é licenciado, ele não é proibido. Ele é popularizado e é utilizado por médicos. Existe um grupo muito específico de médicos que utiliza-se desse produto. E o que a gente observa é pessoas que tiveram efeitos adversos, que hoje são chamadas de vítimas, pessoas que não conseguem ter voz em relação a esses eventos adversos, porque existe uma produção científica a favor do PMMA que aponta que essas pessoas são 1% da população total de quem utiliza isso. Mas são pessoas, né? São pessoas, na maioria são mulheres, e esse produto, que ele tem uma base acrílica, ele não é absorvido pelo organismo. Os efeitos dele ficam ali para sempre, porque é uma partícula de acrílico. Então, a pessoa, para retirar esse produto, se ela tiver um evento adverso, ela vai ter que debridar uma parte do músculo. Hoje existe até mesmo um tratamento de celulites, que é feito com pouquíssimas quantidades de PMMA. Existem até aqui em Rio Preto profissionais que fazem esse procedimento. Estão autorizados para isso? Estão autorizados porque são médicos, mas é um procedimento arriscado, porque a gente já tem verificado, mesmo que seja um PMMA de menor concentração, já existem no país vítimas deste procedimento com pequenas quantidades, com uma concentração menor de PMMA, né? E aí essas vítimas, elas ficam no anonimato, porque geralmente elas entram com ações cíveis e não é automático, como eu disse antes. Então, quando você entra no judiciário com uma ação cível para ter uma indenização, a polícia não vai ser comunicada, né? O Ministério Público, ele não é comunicado, ele só vai fazer algo, ele só vai instaurar uma investigação quando alguém provoca. Você precisa, né? A vítima precisa ir até lá e fazer uma representação. Então, fica por isso mesmo, né? Então, ele é um produto liberado pela Anvisa, médicos utilizam-se dele. Hoje existe na comunidade médica, né, uma grande maioria de profissionais que são contra o procedimento, porque esse procedimento, os eventos adversos são tratados por também médicos, obviamente, né, que também são pouquíssimos profissionais, porque é um evento adverso complexo. E específico, né? Relacionado a esse ativo. Exatamente. E aí o CREMESP tomou ali as dores das vítimas e pediu, como houve, né, a interdição cautelar, na verdade a proibição cautelar do fenol, pediu então que fosse cautelarmente, temporariamente suspensa a venda de PMMA, mas o próprio Conselho Federal de Medicina, né, enviou aí um ofício ao CREMESP, pedindo que isso fosse retificado, que eles não teriam aí autoridade para tal. E o que a gente vê na prática é que o Conselho Federal de Medicina, ali existem profissionais, né, próximos conselheiros, que utilizam-se do produto, né, e até de maneira com uma ética assim, bastante suspeita.
Bom, é um debate aí que deve se prolongar por um tempo ainda, né? A gente vai acompanhando. E a gente está falando aí de procedimentos estéticos relativamente novos, não é? Peeling de fenol, PMMA, mas existem muitas complicações decorrentes, por exemplo, de cirurgias plásticas, né? E você atende tanto pacientes, né, vítimas aí de algum erro médico, quanto profissionais da saúde. Como que fica essa relação entre médico e paciente quando há um erro, quando existe uma sequela desse tipo de cirurgia? Olha, essas questões resultantes de cirurgia também são questões complexas, né? Eu não consigo te passar um panorama de uma vez, porque existem possibilidades de intercorrências diferentes e existem mentalidades diferentes. Né? Existem consumidores, pacientes, que vão fazer uma cirurgia como se elas fossem comprar um produto numa loja. Não é assim que funciona. Uma cirurgia plástica, por mais que o profissional ali, de uma certa forma, te prometa um resultado estético favorável, ele está atuando sobre o seu organismo. Então, cada organismo tem possibilidades diferentes, né? Possibilidades diferentes de recuperação. Às vezes, a pessoa tem ali alguma coisa que possa interferir no resultado e ela nem sabia, né? Pode ser que a pessoa tenha uma síndrome, uma doença que interfira, que ela não sabia. Então, a questão é bastante complexa, né? Via de regra, a gente trabalha atuando mais com os profissionais no sentido de prevenir esses conflitos, né? Então, informando os riscos, principalmente, porque principalmente a cirurgia plástica, como ela garante, ou ela deveria garantir, ou o judiciário, eu até digo, infelizmente, vê dessa forma, né, de que existe sempre uma promessa de resultado estético, porque é complexo, né? É um procedimento médico, então é muito complexo. A pessoa pode morrer fazendo uma cirurgia plástica por um evento imprevisível, né? Então, a gente atua afirmando esses riscos para os pacientes, que é a parte mais importante. Então, quando o paciente vai se submeter a um procedimento desse, com um profissional ético, ele já vai sabendo, né, que ele corre determinados riscos e que pode ser que o resultado não seja tão bom quanto ele esperava. Para o paciente também é importante ter um profissional, um advogado especialista em direito médico, porque algumas vezes, eu vou até ousar dizer que na maioria das vezes, ele acha que ele tem ali uma razão, um pedido para apresentar para o judiciário e muitas vezes ele não tem. Muitas vezes ele não tem, muitas vezes a insatisfação dele é por uma questão que aconteceu que não é culpa do médico. E poderia já estar previsto nesse documento também, exatamente, que o médico tinha anteriormente avisado. Bom, quem quiser conhecer mais sobre esses assuntos, saber um pouquinho mais, tem as suas redes sociais, né, Instagram. Sim, eu me comunico muito através do Instagram, né? Eu uso até um apelido, doutora Mafê, que foi o pessoal até do Vítimas da Bioplastia que me deu esse apelido aí. E pegou, né? Então, hoje o pessoal me chama de Mafê. Então, é doutora_Mafê. Acho que é o jeito mais simples das pessoas me encontrarem hoje em dia, né? Porque o Instagram, a gente está ali o tempo todo atuante e informando, né, a população. Tá certo, aí tanto para profissionais da saúde quanto para os pacientes se precaverem aí para não ter nenhum problema. Exatamente, para todo mundo ficar feliz e dar tudo certo. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigada, eu que agradeço. Bom, voltando ao Panorama TVC, as Olimpíadas de 2024 têm início em 26 de julho em Paris. O jornalista e historiador riopretense Fernando Marques, que é nosso parceiro aqui na TV Câmara, está na capital francesa e traz informações sobre os preparativos para as competições. Olá pessoal da TV Câmara, mais um boletim para vocês aqui direto de Paris. Estamos em frente à magnífica, linda Torre Eiffel, que está vestida lá de Olimpíadas, vocês estão vendo? Tem o símbolo das Olimpíadas bem no meio dela, lotado de gente aqui pelas ruas, tudo. E bem em frente dela, fizeram um complexo aqui, ó, enorme, que vai acontecer também atividades aqui, bem de frente para a Torre Eiffel. Imagina quem está participando das Olimpíadas. Aí, inclusive, fizeram alojamento, banheiros, olha que coisa.
entendeu? É um negócio bem grande mesmo, que eles fizeram estrutura. Essa Paris vai dar o que falar, porque eles não estão utilizando o ginásio, estão utilizando a rua, né? Utilizando os locais, né, da cidade que são históricos. E olha só que tamanho de complexo, bem em frente da Torre Eiffel, que está vestida também com as cores da Olimpíada. Para a gente fechar esse boletim para vocês, vamos mostrar aqui o Sena, né? Que aqui, ó, hoje está intenso, um sol intenso. E a gente mostrando para vocês aqui, olha aqui, um pouquinho do Sena, né? Ali, ó, restaurante embaixo. Imagina, quem vai participar vem bandos para cá, né? Quem vai assistir. Aqui é bem a curva que faz o Sena, né? Mais uma vez a Torre Eiffel. E aqui, né? Vamos virar aqui e mostrar aqui o nosso repórter. Por um dia, por dias, né? Para a TV Câmara exclusiva, que vai mostrar aqui boletins para vocês das Olimpíadas 2024 em Paris. É isso aí, muito obrigada ao Fernando Marques. E agora o Panorama fala de cultura, dando destaque para o FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Neste ano, o evento acontece de 18 a 27 de julho. Serão mais de 30 espetáculos, muitos deles gratuitos. Conheça agora algumas das peças que poderão ser vistas de graça. Em julho, Rio Preto está artista. Neste mês, a cidade cedia mais uma edição do FIT, o Festival Internacional de Teatro. Em 2024, o evento conta com 70 apresentações. Boa parte da programação é de graça e destinada a todos os públicos, com espetáculos que podem ser vistos por crianças, adolescentes e adultos. Conheça algumas dessas produções. A Buia Teatro Company, de Manaus, desembarca em Rio Preto com o espetáculo Bertoldo, estudo número 1. Uma adaptação de um conto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Com contação, música e objetos, os artistas encenam a história de um tubarão que pretende transformar o comportamento natural dos peixes. As sessões estão marcadas para o dia 24 de julho, às 3 horas da tarde e às 7 da noite, no Teatro do SESI. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar ingressos. Candeia é o nome da peça que o grupo Estação de Teatro de Natal apresenta no FIT 2024. Na obra, 4 senhoras acolhem o público com os saberes tradicionais da cultura popular brasileira. São receitas, cuidados, rezas, pequenos ritos cotidianos característicos dos interiores do país. Um trabalho que destaca a transmissão oral da tradição e reafirma a identidade nordestina. As apresentações acontecem nos dias 24 e 25 de julho. Nas duas datas, as sessões serão às 7 da noite e às 11 horas da noite no Espaço Flamboyant do SESI. É gratuito, mas é necessário retirar ingressos. O FIT Rio Preto recebe o espetáculo Itam e Tal, do grupo Baquetá de Curitiba. A peça mostra as inquietações e encantamentos de uma menina negra. A obra mostra também a beleza e a delicadeza da relação da personagem com o pai. Nessa interação, ela conhece as ancestralidades africana e ameríndia e a história de sua família. As apresentações serão realizadas no dia 25 de julho, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, no Teatro do SESI. A entrada é de graça, mas é preciso retirar ingresso. A Artesanal Companhia de Teatro do Rio de Janeiro participa do festival com o espetáculo Azul. A peça conta a história da menina Violeta e de como ela se sente com o nascimento do irmão. O trabalho se vale do teatro de formas animadas, com máscara e manipulação. As apresentações acontecem no Teatro do SESI, no dia 27 de julho, às 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite. É de graça, mas é preciso retirar ingressos. Os espetáculos apresentados em ruas e praças são gratuitos e sem bilheteria. Já para as peças gratuitas, realizadas em espaços com capacidade limitada, é possível reservar ingressos pela internet, na véspera do espetáculo, ou retirá-los no local de apresentação 30 minutos antes da sessão.
Todas as orientações sobre como adquirir ingressos, assim como a lista com os endereços dos locais de apresentação, estão disponíveis no site do festival. Basta acessar fitriopreto.com.br. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.